Olá a todos, estamos iniciando mais um podcast do JusPod UEPB, um podcast em parceria com o professor de Direito Civil Felipe Viana. Eu, Washington Coelho, André Miguel e Márcio Rodrigues iremos tratar sobre o regime de guarda e visitação no período de pandemia. Antes que a palavra coronavírus tomasse de vez os noticiários, nenhum brasileiro chutaria que o barzinho teria que ficar para mais tarde, que o trabalho remoto seria quase regra, que não ia ter mais futebol nas quartas-feiras e que o álcool em gel viraria item de primeira necessidade. O judiciário também teve que agir de supetão, suspendendo prazos processuais, audiências de custódia e entrando em plantão judicial. Mais do que isso, já que não existe manual de atuação para tempos de pandemia, os magistrados se viram às voltas com temas que em sequer há jurisdição formada. Uma das questões ainda mal resolvida, por exemplo, é a de como fica o direito de visita quando os pais separados dividem a guarda dos filhos, considerando que a principal recomendação para conter o avanço da Covid-19 é o isolamento social. Para tratar desse tema tão delicado, os nossos colegas a seguir irão trazer pontos importantes de como o nosso direito deve se posicionar e está se posicionando frente a essa nova demanda. O direito brasileiro possui duas modalidades de guarda. Uma delas é a guarda unilateral e a outra, a guarda compartilhada. A guarda unilateral, que está elencada no parágrafo 1º do artigo 1583 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 11.698, de 13 de junho de 2008, ela é conferida a apenas um dos genitores, ou seja, ou o pai ou a mãe, terá a guarda da criança, sendo estabelecido um regime de visitas ao outro genitor. Será concedida a guarda àquele que possuir as melhores condições de exercê-la. Contudo, essas melhores condições não significa que apenas o genitor que possua a melhor condição financeira conseguirá obter a guarda, mas sim aquele que tiver condições de prestar a assistência material, a assistência moral e a assistência educacional ao menor. O que vai muito além da questão financeira, pura e simples. Neste caso, quem não estiver com a guarda deverá contribuir para o sustento do filho, mediante o pagamento de pensão alimentícia. Esta modalidade de guarda ocorre apenas em caráter excepcional, se devidamente comprovada a sua necessidade. Isso porque, desde a promulgação da Lei 13.058, de 22 de dezembro de 2014, o regime de guarda compartilhada tornou-se regra, com o fito de que todas as decisões sobre a rotina da criança devem ser tomadas em conjunto pelos pais, ainda que a criança viva a maior parte do tempo com apenas um deles. Diferente da convivência alternada, em que os pais dividem apenas o tempo da criança, neste caso, os filhos do casal moram alternadamente durante determinado período de tempo com o pai e o outro com a mãe. Já na guarda compartilhada, os genitores dividem também as responsabilidades sob esse regime. O menor, ele tem domicílio fixo e as visitas do outro genitor devem ser acordadas entre o casal ou definidas por um juiz. A guarda compartilhada, ela garante aos pais uma maior convivência com os filhos
que estarão em situação de igualdade, possuindo os mesmos direitos e os mesmos deveres para com seus filhos. Neste caso, mantém-se a necessidade de fixação de pensão alimentícia a ser paga pelo genitor, que não mora com o filho. Assim, quando não houver acordo entre os genitores e encontrando-se ambos aptos a exercer o poder familiar, a guarda a ser aplicada será a compartilhada, salvo se um dos genitores declarar que não tem interesse na guarda do menor. Olá pessoal, me chamo Márcio Rodrigues. Vou tratar mais especificamente sobre o regime de guarda e visitação no período da pandemia. O artigo 1589 do Código Civil estabelece que o pai ou a mãe em cuja guarda não estejam os filhos poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação. O direito de visita tem relação com a guarda compartilhada dos filhos. Esse instituto é definido pelo exercício conjunto da guarda, em que ambos os genitores decidirão sobre a vida do filho em nível de igualdade, não importando o período de permanência do filho com cada um dos pais. No entanto, ocorre a situação imprevisível da pandemia, que veio trazer questionamentos novos sobre como melhor agir nessa circunstância, bem como levando ao judiciário demandas relacionadas a essa questão. Diante da recomendação de manter o isolamento social, evitar exposição a riscos desnecessários, muitas demandas surgiram em relação à guarda, a convivência e a visitação dos pais em relação aos seus filhos menores que não residem consigo. As alterações da rotina em função das determinações impostas pelas autoridades de saúde perfazem uma situação absolutamente nova. Nesses estados de excepcionalidade, a recomendação maior é sempre manter a prudência, o bom senso e o equilíbrio e o diálogo, todos norteados pelo princípio atinente ao direito de família e ainda com atenção ao bem da coletividade e à razoabilidade. Diante da necessidade de se manter a população isolada para assegurar a saúde e reduzir o risco de contaminação, a convivência física entre aqueles que não residem juntos parece ser danosa tanto aos filhos quanto aos pais, além de gerar impactos na sociedade. Dessa forma, face à inexistência de um marco legal, cabe analisar o caso concreto, no que diz respeito ao tipo das atividades laborais dos pais, o local de residência, as condições relativas à saúde dos envolvidos, a fim de se verificar se a realização da visita se mostra realmente adequada. Deve ser mantido de toda forma o contato virtual através dos inúmeros aparatos digitais que temos atualmente, de modo a permitir a interação, participação, fiscalização do pai que se encontre fora do convívio físico com o menor, não fragilizando, portanto, o vínculo existente entre os envolvidos. O CONANDA, o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, editou no dia 25 de março de 2020 uma recomendação que visa a proteção integral das crianças e dos adolescentes durante a pandemia. Dentre as orientações ali expedidas, vale destacar que a criança e adolescente, filhos de casais com guarda compartilhada ou unilateral, não tenham a sua saúde e a saúde da coletividade submetida a risco, em decorrência do cumprimento de visitas ou período de convivência previsto no acordo estabelecido entre seus pais ou definido judicialmente. Diante disso, a recomendação sugere a manutenção da convivência por meios digitais,
impõe o dever do responsável que permanece com a criança manter o outro informado, de modo a se evitar o deslocamento desnecessário. Acrescenta-se que, caso seja decidido pela possibilidade da visita, os protocolos de higienização e proteção devem ser seguidos, assim como deve ser respeitada a quarentena de 15 dias em caso de exposição à situação de risco de contágio. Por fim, conclui o referido diploma que o judiciário, a família e o responsável devem se atentar ao tomarem decisões relativas à permissão de visita ou períodos de convivência ao melhor interesse da criança e do adolescente, incluindo o seu direito à saúde e à vida e à saúde da coletividade como um todo. Em tramitação, temos o projeto de lei 1627/2020, que trata sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito de família e das sucessões no período da pandemia, causada pelo coronavírus. No capítulo que se refere à guarda, temos no artigo 6º que o regime de convivência de crianças e adolescentes, qualquer que seja a modalidade de guarda, poderá ser suspenso temporariamente de comum acordo entre os pais ou a critério do juiz, para que sejam cumpridas as determinações emanadas das autoridades públicas impositivas de isolamento ou quarentena. Existe certa dificuldade para encontrar precedentes sobre o tema, dada a sua atualidade e também em função dos julgados sobre essa temática serem de segredo de justiça. De modo geral, foi possível verificar que, à luz da proteção da saúde e do melhor interesse da criança, os magistrados têm determinado suspensão temporária da visita em consideração à situação excepcional vivida, onde o isolamento social foi a recomendação primordial para conter a disseminação do vírus. Podemos citar, então, 3 exemplos em que o judiciário teve que enfrentar essa questão. Em um deles, o juiz Eduardo Gesse, da 2ª Vara de Família e Sucessões de Presidente Prudente, proibiu que um piloto de avião visitasse a filha por 14 dias, prazo recomendado para a quarentena. Segundo o magistrado, em razão da pandemia decorrente da propagação do coronavírus, é realmente recomendado, por força da profissão exercida pelo requerido, evitar contato com terceiros. No segundo caso, a 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo estabeleceu o prazo de 14 dias antes que um piloto de avião pudesse retomar a convivência com sua filha. De acordo com o desembargador Moreira Viegas, relator da ação, a convivência familiar é de extrema importância e deve ser preservada. Mas é imprescindível que o convívio ocorra de forma saudável, garantindo que a criança esteja protegida em todos os aspectos. Por fim, citamos ainda um caso que foi a via judicial, caso de um pai que quis permanecer vendo a filha, que tem problemas respiratórios, mesmo depois de passar por aeroportos e voltar de uma viagem internacional. Na ocasião, o desembargador José Rubens Queiroz Gomes, da 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou a suspensão das visitas por considerar que, devido ao quadro de saúde da criança, não haveria prejuízo caso o genitor se afastasse fisicamente por 15 dias. A defesa sustentou que a mulher buscou de forma amigável a suspensão temporária das visitas. Não houve, no entanto, anuência entre as partes, O pai foi irredutível. A tese apresentada pela defesa foi a de que é preciso ter cautela extra, pois a menina provavelmente não sobreviveria se fosse contaminada pelo coronavírus. É interessante enfatizar aqui uma entrevista publicada no site do Tribunal de Justiça da Paraíba no dia 18 de junho de 2020, onde foi entrevistado o juiz titular da 3ª Vara Mista da comarca de Bahia, com competência na área de família, Euler Paulo de Moura Jansen,
que diz que as dúvidas que mais estão chegando às unidades de família no tocante à guarda compartilhada em época de pandemia são ligadas à alternância da guarda e às visitações, visto que os acordos entre genitores também não previam tais situações. O magistrado diz que, embora seja uma situação nova, a Justiça vem analisando caso a caso, observando todos os elementos envolvidos e buscando sempre a razoabilidade. Importante ressaltar que apreciamos as reclamações, sendo sempre dada oportunidade para que os envolvidos se manifestem, afirmou o magistrado. O magistrado explica ainda que muitas vezes na mudança da guarda de uma criança ou até mesmo nas visitações, novas dificuldades estão surgindo, como por exemplo o receio que a criança esteja devidamente infectada por coronavírus, mesmo que esteja sintomática. Surge então o medo de que ela venha contaminar outra pessoa na residência em que ela vá. Outro motivo de busca do Judiciário para a elucidação da melhor forma de lidar com a guarda compartilhada é o próprio receio de um dos pais em disponibilizar a saída da criança, a visitação ou mesmo a própria alternância. São casos, afirma ele, em que o Judiciário vai analisar todas as informações, ponderando todos os elementos com razoabilidade para decidir se os argumentos são válidos em relação à exposição que eventualmente venha a ocorrer. Há situações em que a criança reside com avós, idosos, diabéticos ou em situações de risco. Recomenda-se assim o isolamento social. E para concluir, foi possível ter a certeza de que a pandemia veio para distanciar as relações familiares. Não há sequer uma pessoa que não saiba que as medidas que devem ser tomadas diante da situação pandêmica que estamos vivendo, se alguém não faz, é irresponsável. Cabe ao Poder Judiciário analisar cada caso em concreto, claro, aplicando sempre o princípio do melhor interesse da criança e na perspectiva de buscar manter a continuidade dos laços afetivos de um pai ou de uma mãe para com seu filho. Isso é que o núcleo familiar deve oferecer, o cuidado e a proteção. O afastamento de uma criança do pai ou da mãe será somado aos demais problemas que a quarentena causou e ainda tem causado nelas. Havendo a possibilidade, condição e responsabilidade de se manter o convívio presencial, é a ponte que manterá a relação em época de muitas percas. As pessoas tendem a valorizar mais sua família e aproveitar mais o convívio. Afinal, a fase de criança é um campo fértil para semear amor, educação e cuidado. Então, pessoal, nosso podcast trouxe em discussão a pandemia da Covid-19 correlacionada com o direito de família, precisamente acerca do exercício da guarda, convivência e visita, em tempos em que é adotado medidas sanitárias como o distanciamento social. A discussão foi acerca de como seria possível exercer um direito que atua como continuidade dos laços de família em meio às restrições impostas pela pandemia, na qual o distanciamento social é uma das ferramentas para a prevenção e o combate da disseminação do vírus. Esse foi mais um JusPod UEPB. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Até a próxima, pessoal.